Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. No vídeo de hoje eu resolvi trazer nessa correção de questão um assunto mais específico, que é sobre o fator de ponderação do tecido. Se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, fica comigo nesse vídeo para aprender um pouco mais. Não está inscrito aqui no canal? Já aproveita e se inscreve, porque toda semana tem algum aprendizado sobre esse mundo das radiações. Vamos lá à nossa questão. Então aí vamos falar a respeito do fator de ponderação aí do tecido, que é o nosso WT. Então, para que esse fator de ponderação do tecido é utilizado? Ele vai ser utilizado no cálculo da dose efetiva. Então, toda vez que for necessário calcular a dose efetiva recebida por um indivíduo, você deverá utilizar aí o WT, que é essa ponderação. E nessas questões nós vamos discutir alguns pontos aí que vão te ajudar a entender mais ainda sobre esse assunto. Então, vem comigo. A primeira afirmativa diz o seguinte: então é importante que você entenda um pouco mais a tabela com esses fatores de ponderação. Existem muitas tabelas aí que você pode utilizar nos livros, nos artigos, para aprender mais aí sobre os valores. Mas a gente vai discutir um pouquinho aqui em cada uma das afirmativas. Então, olha só, a primeira diz: as gônadas têm um fator peso mais alto, aí tá querendo dizer que é o mais alto de todos. E aí, o que você acha? São as gônadas ou não que tem esse fator de ponderação aí mais alto? Então, essa é uma afirmativa falsa. Exatamente porque as gônadas têm um WT, que é o fator de ponderação, de 0,08. No caso, o fator de ponderação aí mais altos são, por exemplo, da medula óssea, do cólon, do pulmão, estômago, mama, e não as gônadas. Vamos para o próximo. O estômago e cólon têm o mesmo fator peso. Aí se refere a um conhecimento mais específico, de valores mesmo. Então, se você não conhece, então agora eu te mostro que esses fatores aí, sim, eles têm o mesmo fator peso. Então, eles têm um WT de 0,12. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. E aí, vamos para o próximo. A pele tem o menor fator peso quanto à superfície do osso. E aí, o que você acha? Também é relativos a valores. Se você entende, você conhece ou não aí os valores. Mas vejam que se isso aparece numa questão, esse é um ponto importante que você deve conhecer. Então, essa é uma afirmativa falsa, porque a pele e o osso vão ter aí um WT de 0,01. E aí, provavelmente, você está aí se perguntando o que tem a ver esses valores, o que é esse fator de ponderação. Eu não expliquei até esse momento, porque na próxima afirmativa a gente vai discutir exatamente a função do WT. Então, veja aí que na próxima diz o seguinte: o fator, ou seja, o fator de ponderação do tecido, ele indica a radiosensibilidade de vários tecidos. Então, aí eu já digo logo que é verdadeira, e usando essa afirmativa como gancho para te explicar que esses valores estão baseados na sensibilidade, ou melhor, na radiosensibilidade que cada tecido tem em relação à radiação ionizante. Então, por exemplo, se na primeira a gente falou que as gônadas não têm o fator peso mais alto, porque não é o tecido, os tecidos de maior radiosensibilidade. E sim, por exemplo, a medula óssea tem fator de ponderação mais alto, quer dizer, ela é mais radiosensível, a mama também. Então, olha só, para a gente fechar a radiosensibilidade, o que ela faz? Ela vai levar em conta os diferentes tecidos, exatamente a sua sensibilidade em relação às radiações. Então, como a gente falou, é uma afirmativa verdadeira. E aí vamos para a última. Os valores são derivados do sobrevivente das bombas atômicas do Japão, de Hiroshima e Nagasaki. Então, olha só, o que você acha? Qual é a base, de onde vêm esses valores que a gente comentou até agora? Baseados em quê? O que você acha dessa afirmativa? É uma afirmativa verdadeira ou uma afirmativa falsa? Bom,
é uma afirmativa verdadeira. Agora vamos entender aí por quê. Então, das principais referências aí é justamente, sim, dos sobreviventes das bombas atômicas. Então, este fator, ele é uma medida relativa do risco em relação ao efeito estocástico, que vai ser o quê? Um resultado da irradiação de um tecido específico. Então, todos os estudos aí dos sobreviventes, né, dessas bombas, eles vão mostrar que eles mostraram, na verdade, que diferentes órgãos têm diferentes riscos em relação ao efeito estocástico. Então, aí é a base inicial. É lógico que esses valores, eles vão sendo aprimorados conforme as pesquisas avançam, conforme aparecem novos resultados. Então, onde a gente pode consultar esses valores, referências confiáveis? Então, são os documentos do ICRP. O que significa o ICRP? É a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que publica esses documentos e publica esses valores. Então, se a gente quer usar as referências mais adequadas e confiáveis, são as referências do ICRP. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que de alguma forma você tenha feito uma revisão aí em relação ao WT e entendido a importância de conhecer um pouco mais sobre esse fator para cálculo de dose efetiva. E eu vejo você no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. Até a próxima!